Olá, terceira série, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma semana de estudo. A nossa semana, hoje, segunda-feira, vamos pedir a Deus muita paz, saúde para nós e agradecer o dia de hoje por estarmos vivos e com saúde. Nós vamos dar início ao nosso capítulo 12, né? Período composto por subordinação 2. Por que é subordinação 2? Nas aulas passadas nós falamos sobre a subordinação 1, que são as orações substantivas, e agora nós vamos estudar as orações subordinativas adjetivas. Por que adjetivas? Porque ela vai nos repassar a ideia de adjetivos, né, da oração, e o porquê o que é que elas equivalem a esse adjetivo. Vamos estar começando, introduzindo o nosso capítulo 12, diz assim: quando é que a oração é subordinativa adjetiva? É quando ela se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adnominal. Mas o que é esse adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele se refere ao complemento de um nome. As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam em dois tipos. Nós vamos falar sobre as explicativas e as restritivas. As explicativas, nós vamos falar que elas acrescentam uma qualidade do antecedente e são separadas da oração principal por vírgulas, e vamos falar sobre as orações restritivas, que elas restringem algumas informações. Nas orações adjetivas, ela, quando introduzida por um pronome que relativo, ela apresenta o verbo no modo indicativo ou subjuntivo. As orações subordinativas adjetivas são chamadas de desenvolvidas. Por quê? Porque além delas existirem nas orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são introduzidas por pronome relativo, elas podem ser introduzidas por preposição e apresenta o verbo numa das formas no infinitivo, porque nas formas são três formas o infinitivo possui: o gerúndio, o particípio e o infinitivo, o gerúndio e o particípio. São as três formas do infinitivo do verbo. Temos, por exemplo, eu digo, ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. A primeira oração é o seguinte: ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Para mim transformar ela numa oração adjetiva, eu digo que ele foi o primeiro aluno a se apresentar, que o apresentar está no infinitivo, termina em AR. Nesse primeiro período, que é quando eu digo há uma oração subordinativa adjetiva desenvolvida, já que é introduzido pelo pronome relativo, que, e apresenta verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. No segundo, há uma oração subordinativa adjetiva reduzida de infinitivo. Não há o pronome relativo e seu verbo está no infinitivo, ou seja, ele teve o período aí composto, ele foi adjetiva, foi desenvolvido, e na outra reduzida. Desenvolvida por quê? Porque teve o pronome que, teve o conectivo que. E na segunda oração, ele foi o primeiro a se apresentar, ele não teve o pronome relativo que para introduzir a oração, né? Mas ele teve o verbo no infinitivo, que terminou em apresentar, terminou em AR. E essa foi a nossa introdução só sobre a oração subordinada adjetiva. No decorrer da nossa semana, nós iremos estar estudando a divisão de cada uma, como se dividir, como encontrar essas orações na frase ou no texto analisado. E tem atividade também na página 235. Aí vocês irão dizer o seguinte: leia com atenção a tira para responder as perguntas 1, 2 e 3. Diz isto é o que acontece. Um piolho
pica a cabeça de um garoto, que quando se coça, derruba um copo de água, que molha o gato simples da família, que sai correndo e atravessa a rua, assustando um bando de pássaros, que balança os fios elétricos, causando curto-circuito que queima a lâmpada, que cai, bate na cabeça do garoto e mata o piolho. E aqui está a atividade que pede para vocês reler e comparar as frases dos termos destacados. Vocês vão dizer a que classe pertence o termo destacado, o que, e vão explicar por que ele pertence a qual classe. Na letra B, vocês irão dizer a função sintática dele. E a terceira, de que modo o termo destacado participa da construção e da relação entre os vários acontecimentos apresentados na tira. Podemos afirmar que a escolha da estrutura sintática presente no texto da tira possibilitou a criação de um efeito de circularidade entre os acontecimentos. Vocês vão explicar por quê. Vocês irão estar respondendo a atividade. Na próxima aulas que eu começar a fazer as correções, eu corrijo todas as atividades do livro. Tenham todos um bom dia e uma ótima aula, e até a próxima aula de português.